Fala time, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a goleada do Verdão e também, né, Abel, imprensa, torcida, quem aí estava contra o time do Palmeiras nesses últimos dias. E vamos falar também a galera contra o Palmeiras, sendo que o Palmeiras estava jogando com time reserva. Que loucura, hein? Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada. Pessoal, é o seguinte, então pra gente começar esse vídeo muito bem, eu trago aqui pra vocês o método trabalho em casa. Com ele você pode trabalhar em casa, ganhar uma grana, ganhar em dólar, na segurança e conforto e no seu tempo. E também, né, cara, melhor ainda, por um ótimo preço. Tudo isso por menos de R$ 90. Fechou, rapaziada? Aqui embaixo o método trabalhe em casa. Tamo junto. Família, então é o seguinte. Palmeiras ontem 1, 2, 3, 4, 5, como diria o grande Avalone, avassalador, atropelou, passou por cima. Isso daí foi muito legal, foi ótimo. Ótimo jogo do Palmeiras, ótimo jogo contra o ajeitadinho Del Valle, né, que todo mundo falava que era o time ajeitadinho Del Valle, o time que era do Ângelo Ramírez, que acabou indo para o Internacional, né? Me recordo do ano passado, quando o Palmeiras estava negociando com o Ramírez, a torcida do Del Valle começou a pegar pesado, depois veio o negativo do técnico, né, o não dele, e em seguida os jogadores do Del Valle falando que queria enfrentar o Palmeiras na Libertadores. Rapaz, quem diria, hein? Vocês se recordam disso? Um monte de matéria falou sobre isso. Bom, então eu acho que alguns pontos interessantes sobre a partida. O Palmeiras poderia ter feito 6 ou 7, hein? Falar a verdade foi. O Everton tomou poucos sustos. O Everton sendo o Everton, né? O monstro, o goleiro sagrado do nosso time, né? Arrebentando, isso é ótimo. Mas principalmente, eu acho que durante a partida eu tava conversando com uma rapaziada e eu até tuitei isso, né? Eu falei, gente, um time descansado, um time entrosado e time titular, porque praticamente ali a gente tinha o Renan, que não é titular, e o Vitor Luiz na lateral esquerda, né? Então a gente vê como esse time funciona, até na formação de 3 zagueiros. Muita gente falando, pô, o Real Madrid joga com 3 zagueiros, o Manchester joga com os 3 zagueiros. Eu falei, gente, calma lá, né? Calma lá, a gente ganhou, foi lindo, maravilhoso, mas também, né, 3 zagueiros aí, você precisa ter um time, uns jogadores consistentes, jogadores de qualidade. Então, por isso que eu vejo uma diferença muito grande você comparar com um time europeu. Então, o Palmeiras, cara, foi muito bem. Infelizmente, o Bigode perdeu aquele gol no final, que passe do FM, hein? Olha lá, hein? FM, eu falo, gente, o cara tem técnica, FM, eu pensaria até em renovar, né? E o William Bigode eu não ia querer, eu já trouxe isso pra vocês. O FM eu colocaria contrato de metas, contrato aí de baixar salário, tudo isso, mas pensaria em renovar com ele. Se ele baixasse o salário, o FM podia até renovar por 2 anos, aí encerrava a sua carreira aqui no Palmeiras. Ele é ótimo jogador e o William Bigode é um ótimo atleta, mas tá numa fase complicada, né? Beleza, então o Palmeiras aí jogou muito bem, mas eu acho que o mais importante disso daí, né, a gente vê que o time relacionado a esses itens que eu falei, descansado, o time entrosado, que esse time é mais entrosado do que aquele time do Paulista, né, o Palmeiras ele consegue jogar muito melhor. Obviamente, vai ter alguns jogos, como o primeiro jogo na estreia da Libertadores contra o Universitário, o Palmeiras estava ganhando 2-0, teve a expulsão, depois tomou um gol e depois tomou um empate. Então fica, assim, é uma balança isso. Isso daí vai acontecer, gente, vai acontecer. Principalmente quando você tem um time que você estreia, um time que você acabou de ter um jogador expulso, né? Tem a pressão do outro, muita coisa envolve. E Libertadores é isso, o cara ele acha o gol numa bola, né? Mas o Palmeiras ele tem que funcionar da forma que ele funcionou ontem, jogando do jeito que ele jogou ontem, né? Então, logo após a final da partida, né? Eu quero trazer umas imagens relacionadas, né, ao que aconteceu ontem. Eu tuitei isso, né? É incrível, é incrível. Juca Kfouri, todo mundo conhece, do UOL, Gambá, né? Vamos lá, Juca Kfouri. Nos erros do Del Valle, olha só, nos erros do Del Valle e nos acertos do Verdão. Aí, Palmeiras 5-0. Agora, o mesmo que acaba sendo do Flamengo, né? Que é um time que também jogou ontem, goleou, né? E ele fala, Mengo goleia com Pedro o Cruel.
caramba, quem vê pensa que o próprio Flamengo tá apresentando um ótimo futebol, tava voando. Não, o Flamengo apresentou bastante erro, né? Muitos erros. O Flamengo foi um time que também ano passado foi desclassificado, um monte de coisa rolou nisso daí, né? A questão de desmerecer o Palmeiras, questão de... isso aqui é um caso, tá? Que eu tô colocando pra vocês. Tem diversos outros casos onde os jornalistas colocaram que é um absurdo o Palmeiras ter goleado o Del Valle. O time ajeitadinho, o time que tava vindo muito bem, é um ótimo time, sabe? Porra, gente, é demais, hein? Eu falo, é por isso que a mídia alternativa cresce, porque tem gente assim, que não consegue ser imparcial, sabe? É muito difícil, muito difícil. E logo após a partida, o Abel, ele veio, né? E ele colocou o dilema que o Abel adotou agora, né? Abel Ferreira define novo lema para Palmeiras após goleada. Contra tudo e contra todos. Tudo isso tem lá no meu Instagram, tá, pessoal? @Carta na Rede, onde eu sempre coloco essas frases, sempre coloco informações também. Lá acaba sendo uma extensão aqui do canal, então dei uma moral lá também. Pessoal, isso daí mostra muito esse lema que o Abel acabou de colocar, né? Que ele fala contra tudo e contra todos. Isso daí entra muito de encontro com imprensa, com torcida que quer escalar o time dele, né? O Abel, o outro Abel, cara do Internacional, do Fluminense, né? O Abelão, ele deu uma entrevista essa semana falando no Bem Amigos, e ele falou que quando encontrou o Abel Ferreira, o nosso Abel, né? Ele fala até o meu xará, e ele falou, o Abel, ele falou, que pessoa, que gente, que cara é esse? Ele falou, eu fiquei impressionado, eu virei fã dele, porque ele virou e falou, os pontos positivos do seu time, os pontos positivos do meu time, aonde meu time falhou. É impressionante a forma dele pensar, sabe? Como ele age, como ele é ser humano realmente com as pessoas. E ele falou, e as pessoas vindo falar, tá escalando 3 zagueiros, tá escalando isso. Eu também critiquei, mas a crítica ela tem que ser até um limite, gente. A gente virar e falar, eu acho que isso não dá certo por causa disso, eu acho que isso dá certo por causa disso, do que o cara acabou de escalar e você, 3 zagueiros de novo. Gente, é aquele time que vai jogar, então vamos apostar nele. Se errar novamente, a gente vai cobrar novamente. Agora a gente ir lá pichar muro, agora a gente ir lá e fazer revoluções dentro do clube, sabe? Agora, o cara acabou de ganhar 2 campeonatos e colocar em pauta todo o trabalho do cara. Isso aqui... rapaziada, o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. Não é pouca coisa, é muita, muita coisa. Então, o próprio Abel, né, o Abelão, ele fala sobre isso e ele demonstra, né, o trabalho do Abel Ferreira, a visão dele, essa visão europeia, esse pensamento de fora, o quanto que isso é importante para o futebol brasileiro e o quanto que o Abel vai sofrer aí realmente, principalmente por ele ser estrangeiro e também, né, pelo time do Flamengo ter perdido o estrangeiro que tinha feito aí uma ótima temporada pelo Flamengo em 2019. Rapaziada, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Abel ele tem que priorizar o campeonato Libertadores brasileiro, ou então não deve priorizar realmente, né, o campeonato paulista, que é um campeonato onde a gente está fazendo essa rodagem de jogadores, mudando todo o time, ou então não, tem que colocar esse time dentro do campeonato paulista. Observação, vocês viram ontem como o Rony tomou sarrafo, como o Luiz Adriano tomou sarrafo, como esses jogadores... A intensidade de uma Libertadores é muito diferente. Imagina o Rony, ele jogando uma partida do Campeonato Paulista, um jogo intenso, uma semifinal ali contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Santos, uma loucura. E 3 dias depois tendo que jogar uma Libertadores esgotado, ele não podendo dar aqueles piques, ele não podendo correr do jeito que ele corre, pelo amor de Deus, hein, Rony? Garoto voltou a ser o Rony que era ali do CAP realmente, o mesmo Rony que o ano passado, no final do ano, estava jogando muito, e isso daí acaba fortalecendo muito quem? A CEP.
Fechou, rapaziada? Se você gostou desse vídeo, fortalece com o seu like, com a sua inscrição. Isso me ajuda pra caramba, vocês não têm ideia, porque tudo isso aqui é de graça pra vocês. Tamo junto, fiquem com Deus, avante palestra. Mais tarde tem mais um vídeo, né? Às 19h14. Então, falou!